O IA Trendcast recebe hoje Adriele Marquezini, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a ABRIA, onde criou e preside o Comitê Futuro do Trabalho e da Educação. Jornalista há quase 2 décadas, empreendedora há 10 anos e escritora de nascença, Adriele tem MBAs em Análise Econômica pela FIP e em Marketing Digital pela ESPM. E é mestranda em Inteligência Artificial, Educação e Futuro na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Coautora de 3 livros publicados e editora de um 4º livro. Já apoiou mais de 100 marcas B2B a fortalecerem ou construírem a sua reputação. Trabalhou no Infomoney, no DCI e no Estadão. Foi editora da CRN Brasil, a maior publicação para o universo de negócios em TI, e a idealizadora e editorial do projeto Elas na IA. Obrigada por ter vindo, Adriele. Vamos conversar? Vamos, obrigada pelo convite, Aline. Estou muito emocionada. Eu também, jornalista aqui, respondendo perguntas. Não é meu habitat natural. Farei também melhor. Te peço já todas as desculpas e ressalvas, porque eu já não atuo mais como jornalista há quase 2 décadas, então tô voltando aos poucos. Quem é jornalista, Aline. É um jeito de olhar o mundo. É. Adriele, você, como eu falei aqui na sua apresentação, você transita entre o jornalismo, o empreendedorismo, a educação e a tecnologia. Quando e como a IA entrou na sua vida? Olha, Aline, a inteligência artificial, ela é um tema de muito interesse meu, desde que eu era pequena, com esse olhar mais de ficção científica, sabe? Eu assistia com meu pai esses filmes de ficção científica, foi um assunto que sempre me interessou. Mas, profissionalmente, a minha base é a economia. Eu vim do jornalismo econômico. Eu também. Você também? Também. Que legal. E aí, depois de economia, eu acabei migrando para negócios e tecnologia. Eu também. Era natural, né? Era natural na nossa época, vamos dizer assim. Exato. E aí, nesse meio que eu entrei bem em inteligência artificial. Não sei se você se lembra, acho que foi 2016 ou 2017, quando o Watson, o supercomputador da IBM, ganhou o Jeopardy. Sim. Eu estava no evento da IBM lá nos Estados Unidos. E assim, eu acompanhei de perto toda essa nova onda, né? Porque a inteligência artificial é super antiga, né? Sim. Mas essa nova onda eu acompanhei super de perto e eu já estava nessas discussões desse lado do balcão de jornalista, né? Bom, enfim. Aí a inteligência artificial, como eu falei, ela vem em ondas, né? A gente teve a criação lá em 1940, depois a nomeação na década de 50, aí teve na década de 90, quando o Deep Blue ganhou do Kasparov no xadrez, o Watson, enfim, veio nesses momentos, aí arrefece um pouco, esquece e segue pra vida, né? Big Data, Cloud, mobilidade, enfim, né? Fui cobrindo esses temas. E aí eu já como empreendedora, já na minha agência, quando em 2022 veio o ChatGPT com a IA generativa, nessa última tendência, e acabei me aproximando da Abria, acabei virando vice-presidente de comunicação e marketing da Abria, estando mais próxima desse assunto, eu comecei a conectar esses pontos, né? Como eu te falei, minha base é economia. E eu comecei a pensar, Jesus amado, né? Deu um susto quando você viu, Sim. Quando a gente viu o ChatGPT, né? Falou, meu Deus! E eu, trabalhando com escrita, eu pensava assim, como que eu vou, nessa comparação, quando você fala, eu te entrego um material, um texto, o que quer que seja, rápido, mas você não vai me pagar pela minha hora, você vai me pagar pelo conhecimento adquirido que eu tenho, né, por anos de experiência. Se essa ferramenta, ela tem todo o conhecimento que a humanidade já produziu, porque ela foi treinada em cima desse conhecimento, o que vai acontecer com o valor do meu trabalho? Aí eu comecei a questionar se agora a gente teria um impacto na percepção de valor de profissões intelectuais, que até então não eram impactadas pelos processos de automação. E eu fiquei com isso na cabeça e me deu 5 minutos, eu lembro, eu estava indo para academia, falei, meu Deus, eu preciso saber mais disso, e daí eu decidi investigar, falei, vou fazer um mestrado, foi assim. Foi assim, já foi logo pro mestrado. Vou fazer um mestrado, eu preciso pesquisar isso, enfim, aí... Mas realmente você tem razão, né? É a primeira vez, é a primeira onda que se fala em substituição de uma atividade
criativa. Exato. Intelectual que antes estava lá Intelectual. protegidinho, né? Antes era, não, é o repetitivo, é o que pode ser automatizado, é o que não sei o quê. E aí veio o generativo, o Transformer e transformou tudo, de Deu uma verdade. rasteira na Deu. gente. Você fala que você é uma escritora de nascença, Sim. né? Como que você acredita que essa habilidade de escrita mudou o seu trabalho na produção de conteúdo e como que ela te ajuda hoje como pesquisadora? Certo. Nossa, essa é uma pergunta que é difícil responder, porque assim, eu cresci nos livros, né? Envolta em livros. A minha mãe, ela é professora de português, ela também é pedagoga, era diretora de escola, e a gente tinha uma biblioteca enorme em casa, e tinha os livros que eu podia ler e os livros que eu não podia ler. Eu não via a hora de chegar nos livros que eu podia ler. E eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, eu acho que a escrita ela te ajuda a enxergar o mundo de um outro jeito. Quando você passa pelo mundo, você está imerso, né, naquele processo, você faz parte daquele todo, você não está vendo o que está acontecendo. Quando você vai escrever, quando você vai comunicar o que você vê, você precisa prestar atenção a detalhes e você precisa desenvolver uma forma de comunicar aquilo que você está vendo, que você está sentindo, de expressar, que te obriga a ampliar o seu olhar e prestar atenção em coisas que você não prestaria atenção. Então, para mim, esse gosto por ler e por escrever, eles foram cruciais, óbvio, pelo meu trabalho, porque no final, o que eu faço, eu preciso da escrita, né? Eu preciso disso. E essa sensibilidade que você vai desenvolvendo ao longo da vida para ser capaz de contar histórias, faz você aguçar o seu olhar para coisas que passariam despercebidas. Ou contar de um jeito que toque alguém e não caia naquela mesmice, não seja só o factual, né? Eu gosto muito do ordinário, Aline. Assim, me encanta saber a história sei lá, da senhorinha que a vida inteira foi dona de casa, costureira. Eu acho isso muito bonito. Eu quero saber o que ela tomou de café da manhã. Eu quero saber o que ela assiste à tarde. Eu gosto muito do ordinário, porque tem muita beleza no ordinário. E eu acho que você encontrar essa beleza no ordinário é quase um superpoder, assim. Eu acho que isso é essencial para você contar boas histórias. Saindo um pouco do script aqui, aquele evento que você organizou online para o lançamento do livro, que a gente vai falar já já, com aquela alta executiva, e ela contou a história dela, que seria ordinária, né? Que ninguém quer saber, teoricamente, da história dela, pessoa física, né? Uhum. Mas que ela contou de um jeito tão bonito, com uma narrativa tão permeando o trabalho dela e como que toda a vida dela ordinária fez diferença Sim. nas escolhas dela, eu saí daquela live ali, eu falei, poxa, Porque toca. porque toca, e ela falou de um jeito tão na boa de tudo, que eu falei, isso é maturidade, isso é saber Exato. contar uma história, né? Exato. Também achei muito legal. Que legal. Aí, dentro da Abra, você criou e preside hoje o Comitê do Futuro do Trabalho e da Educação. Sim. Quais foram os aprendizados até agora e provocações que foram trazidos pelo grupo ou que você coloca no grupo? Certo. O grupo ele é muito inicial ainda, né? A gente teve a reunião, né? A primeira reunião, que foi uma reunião mais de conceito. A gente teve uma outra reunião que foi para estudar o PEBIA, né? Mais aprofundar a educação e futuro do trabalho. Em breve a gente vai divulgar aí uma nota sobre isso. Mas o que eu acho mais importante nesse momento, Aline, de verdade, é que eu acredito assim profundamente, é que a gente está no momento de fazer perguntas. E não fazer as perguntas técnicas e as perguntas voltadas à tecnologia. A tecnologia está dada. Uhum. A gente tem que entender o entorno da tecnologia, a gente tem que entender o social, a gente tem que entender a sociedade, a estrutura que recebe essa tecnologia. E a gente tem que fazer perguntas para. Porque nenhuma tecnologia é determinista. Uhum. A tecnologia ela tem um potencial, ela pode fazer muitas coisas. Uhum. Mas nós temos que saber o que nós somos capazes de fazer com a tecnologia. Porque carros autônomos, por exemplo, Uhum. a tecnologia está aí. Uhum. É só pôr para rodar.
Por que a gente não põe para rodar? Porque, como sociedade, a gente ainda não definiu os parâmetros que vão determinar qual que vai ser a decisão do carro num caso de um potencial acidente. Por exemplo, já fala assim, não, então vai matar tal pessoa? É isso que a gente tem que discutir. Uhum. Essa pessoa vai morrer em detrimento para garantir a vida da outra? São discussões que a gente não consegue Sim, ter em sim. sociedade. Então, eu acho que a gente está nesse momento de fazer perguntas e de entender qual sociedade que vai receber essa tecnologia. Você está pesquisando o impacto da cultura de consumo da informação Sim. e a percepção pública sobre a inteligência artificial. O que você já descobriu que você pode compartilhar? Certo. Inclusive, é bem engraçado, eu fiz apresentação no congresso sobre isso ontem. Vamos lá, novidades. Então, é o seguinte, as pessoas têm medo de inteligência artificial, né? Quem não é da bolha, quem tá lá só recebendo informação, quem não tem muita... Não é uma pessoa da área, ela morre de medo. Vai colocar inteligência artificial no robô, ele vai invadir minha casa e vai me matar. É isso que as pessoas pensam. E eu fiquei muito intrigada. Falei, por que será que as pessoas têm medo da inteligência artificial? Aí, no final do ano passado, junto do meu orientador lá na faculdade de educação, professor Hélio Carlos Ricardo, eu desenvolvi um estudo que ainda é um estudo exploratório, não é um estudo científico, né, com metodologia, foi só para ver se a minha hipótese estava correta, que foi o seguinte, eu queria entender se a forma como a pessoa consome a informação sobre inteligência artificial, ela impacta na percepção que ela tem da inteligência artificial. Vou traduzir. Eu sou uma pessoa que busca ativamente informação sobre inteligência artificial. Então, eu vou em site, eu vou em especialista, eu vou em estudo, eu vou em congresso. Enfim, eu tenho esse perfil proativo, você também. Sei lá, meus cunhados, minhas irmãs, não. Eles recebem o que vem da internet, do algoritmo, da televisão, do que alguém contou para eles na fila de alguma coisa. Enfim, então, eles têm esse perfil, eu tenho esse outro. Então, nessa pesquisa, começava com uma pergunta... que dividia os públicos, né? Se a pessoa era ativa ou reativa na busca por informação. E o que foi descoberto, né? Esse questionário ficou um dia online, foi um questionário de formulário online mesmo. Eu recebi 319 respostas. Todo lugar do Brasil, né? Todas as regiões do Brasil responderam, mas concentrou mais no Sudeste, que acaba sendo... né? É meio que sempre acontece. 70% das respostas eram no Sudeste. E dos grupos analisados, as pessoas que tinham uma busca ativa de inteligência artificial, sobre inteligência artificial, mais da metade, 52%, 51%, acreditavam que era uma tecnologia boa, primariamente boa. Dentre os que só recebem conteúdo, mesma proporção acha que é perigosíssima. E aí, qual que é a hipótese, né? Qual que é a possível conclusão? É que como os algoritmos de rede social, eles tendem a divulgar mais conteúdos negativos, porque gera mais engajamento, Sim. quem é impactado pelo conteúdo de uma forma passiva, e esse público, a principal fonte de informação, acho que mais de 70% era rede social, tende a ter mais medo, porque chega lá aqueles conteúdos que não foram feitos por especialistas, mas por pessoas que estão querendo engajamento, então vão para esse apelo mais negativo, né? Aí eu usei como base alguns referenciais teóricos, eu não vou gastar aqui, mas principalmente um estudo de Stanford, de 2024, se não me engano, agora não me lembro exatamente o ano, mas que eles analisaram por quase 10 anos os perfis de conteúdos divulgados por veículos de notícias no antigo Twitter, né? O Twitter. Como eu gosto de falar. E eles viram como... Eles comprovaram essa questão do algoritmo, que outros estudos também trazem, né? Mas eu usei esse como base. Enfim, então essa foi a descoberta desse estudo preliminar. Aí dá pano pra manga. E aí as pessoas... É aquela velha história, né? Você quer conduzir o algoritmo ou quer deixar ele te conduzir, né? Exatamente. Que eles estão... Se você não vai atrás e se informa, você vai ser conduzido por ele, né? Exatamente, Lili. Como é que você vê o papel da inteligência artificial como uma ferramenta de emancipação e não só de eficiência? Certo, Aline. Eu acho que depende muito de cada um, né? Da forma como você vai usar. Então, vamos pegar a IA
generativa, né, para ajudar você a produzir um texto. Se você usa a IA para te ajudar a corrigir, te ajudar a ter uma ideia, se você vai trocando com ela, você não pega o que ela te entregue pronto, está pronto, você está, de alguma forma, utilizando a sua capacidade, o seu conhecimento naquilo, inclusive para criticar, falar, olha, não gostei disso aqui, muda aqui, coloca mais aqui. Eu faço isso. Eu faço isso bastante. A gente usa a mesma coisa que se você fosse perguntar, por exemplo, tem um estudo bem interessante que fala sobre deskilling com a chegada de inovações na área da medicina. Nesse estudo falava especificamente da medicina, né? Então, a gente sofre esse processo de deskilling, que é uma perda de habilidade. Então, eles falaram sobre, antes da criação do estetoscópio, Uhum. os médicos, eles eram capazes de identificar sinais de pneumonia, tuberculose e outras doenças respiratórias só pela forma que a pessoa respirava. Era Uma uma sutileza. exata sutileza, era bem sutil, eles conseguiam captar. Com a chegada do estetoscópio, essa habilidade se perdeu, natural. Mas o médico ainda sabe o que é uma pneumonia, como tratar uma pneumonia. Ele sabe identificar outros sinais de pneumonia, não precisa pegar no comecinho com a respiraçãozinha daquele jeito, mas ele sabe, ele tem essa habilidade, mas ele usa o estetoscópio para aumentar a capacidade dele. Uhum. Então, eu acho que nós profissionais, todos nós, né? Uhum. A gente vai tender pra preguiça, a gente vai tender pra deixar a coisa se fazer sozinha, né? Mais fácil, né, gente? É. Normal, o ser humano é assim. Então, eu acho que em cada profissão, a pessoa tem que ter em mente que ela não pode ter aquele ferramental como a única forma de desempenhar o trabalho dela. Porque se ela depender totalmente de qualquer ferramenta, seja a generativa, seja um Excel, seja uma calculadora, o que quer que seja, para desempenhar, se ele não conhecer as premissas daquele trabalho, se ele não conhecer o raciocínio lógico daquele trabalho, aí realmente ele é um operador de máquina. Uhum. Aí, qual que é a satisfação, inclusive, que você tem no seu trabalho? Né? O que você está criando, o que você está desenvolvendo? Então, acho que isso, na minha visão, né, o uso de qualquer tipo de tecnologia, e a generativa acaba sendo o tema porque agora é o que está dominando, ela deve ser olhada com muito mais cuidado, principalmente para quem está começando nas Uhum. profissões, porque não tem o repertório. Uma coisa sou eu e você que temos décadas de experiência em jornalismo, em gestão, isso e aquilo, usar uma ferramenta. A gente tem repertório para trabalhar com a máquina. E quem não tem? Eu acabei de fazer essa pergunta numa outra gravação aqui, que é o que a gente faz com as novas gerações Exato. que estão saindo da faculdade e já não tem. Claro, muitas empresas vão ter, a gente está falando aqui da nossa bolha, mas são funções hoje que a IA faz, Exato. né? Então, o que a gente faz com estagiários, o que a gente faz com analistas júnior, com toda a função júnior, como é que a gente treina essa pessoa para um próximo nível? Exato. Ou para ele ser aqueles orquestradores de IA, enfim, são treinamentos completamente diferentes que nem existem em nenhuma faculdade também, Exato, né? exato. E além disso, as empresas buscam eficiência, elas querem reduzir custo, né? Óbvio, né? Isso é desde sempre. É. Então, para uma empresa de menor porte, de porte médio, é muito melhor você automatizar um processo que antes você contrataria um júnior, que você não tem o trabalho de treinar, e você trabalha só com pleno e sênior. Uhum. Só que se você não regar o júnior aqui, filho... Ele nunca. Quando é que ele chega a pleno e sênior, né? Exatamente. Não, e vai chegar um pleno sênior capenga, vai dar tudo Exato, errado, né? Exato. Aí, nesse ponto, liga com uma outra pergunta que eu tinha preparado aqui para você, que é nesse sentido de o mercado ainda erra ou está errando na forma de pensar a automação com inteligência artificial? Eu acho que sim, às vezes isso é totalmente achismo, tá? Porque, assim, esse processo de automação com IA, ele tá começando agora. Uhum. É a hora que estamos todos errando. Porque
por mais que a inteligência artificial seja uma tecnologia antiga, a gente já falou sobre isso, esse modelo, o generativo, baseado em grandes modelos de linguagem, ele é novo e é surpreendente. Uhum. Então, geralmente, quando você tem, né, tem muito hype, tem toda aquela fumaça e tem pouca gente adotando. Uhum. Aí, quando começa a adotar e começa a adotar errado. Aí você Uhum. passa pela outra curva descendente, que é você reaprendendo a utilizar aquela ferramenta. Então, eu não sei te dizer exatamente quais são os erros particulares em cada empresa, porque eu acho que a gente ainda está. As notícias, pelo menos, elas estão Uma muito adoçãozinha, na curva ascendente, mas é super natural, faz parte do processo. E o projeto Elas na IA, Ah, né? Ele tá nascendo como um livro. O que uhum. que é essa iniciativa? Olha, tem a resposta curta, tem a resposta longa, eu vou tentar misturar as duas. Então, já te fazer uma outra pergunta também que já tem a ver com isso. Se você quiser, já pode responder Tá as bom, tuas. Que tipo de histórias você está buscando? tá bom, vamos lá. Eh, Aline, eu sou a quinta filha de mulheres. Somos 5 mulheres. Então, e a minha mãe, ela sempre foi a presença forte da família. Ela era a estrutura familiar, né? Então, desde que eu me entendo por gente, todas as minhas referências de força, de boa execução e de trabalho e de ascensão são femininas. Então, para mim, juro para você, quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, assim, eu pensava, sei lá, eu dar um trabalho, a professora dar um trabalho, eu pensava, preciso achar uma mulher para fazer comigo, porque eu não achava que homem era capaz de fazer uma coisa muito complexa. Eu tinha esse viés de gênero ao Ao contrário contrário. do que a maioria das pessoas tem, né? Pelas minhas referências. Então, quando eu cheguei, né, no jornalismo, e aí o jornalismo econômico, o jornalismo de negócio, você vai, tecnologia, você vai vendo, nossa, só tem homem Só aqui. tem homem aqui. E aí, antes eu achava que era uma coisa natural, o mercado é masculinizado, mas na verdade, não. Isso é um efeito, não uma causa, né? É um efeito de uma ideia de que certos lugares são para homens, né? Eu acho que esse processo, o feminismo, essa visão feminista mais massificada, ela é muito recente, né? De você entender que não, que a mulher pode estar em qualquer lugar. Enfim, aí o projeto Elas na IA, ele vem nessa onda, claro, da gente colocar a mulher em evidência, mas principalmente porque eu, pessoalmente, tenho essa visão do poder e da força feminina em qualquer lugar, em qualquer área que ela vá trabalhar. Então, não é possível que as mulheres não enxerguem a tecnologia, a área de negócios, como uma área para elas, né? A área de inteligência artificial agora. Bom, enfim, então a ideia do projeto Elas na IA, ele começa com um livro. É um livro que vai contar a história de 10 mulheres que estão ajudando a construir a indústria de inteligência artificial no Brasil. Mas o que eu, como jornalista, vi ao longo da minha trajetória é que quando a gente vai falar sobre uma mulher de destaque, a gente pega uma mulher que está no topo. A gente pega a presidente de não sei aonde, a gente pega a C-level de não sei aonde, que é uma entre, sei lá, 1 milhão, né? É uma referência muito baixa. Se você olhar os cursos de graduação em tecnologia, só, acho que 16,5% das vagas são ocupadas por mulheres. Então, é muito pouco. E aí, se eu tô lá, sou uma menina de 17 anos que gosto de jogar videogame, gosto de ficar no computador, gosto de fazer essas coisas, mas eu não vejo que tem outras mulheres em cargos mais atingíveis, porque não é todo mundo que vai virar presidente Uhum. de empresa. Não é todo mundo que vai virar uma grande C-level de empresa. Então, se eu não tenho essa referência dessa mulher do meio e da ponta mesmo, né, do nível hierárquico mais baixo, eu não sei o que aquele caminho é para mim. Então, o livro vem para contar a história dessas mulheres anônimas. Eu não quero contar só a história de mulheres que estão em muita evidência, porque elas já estão sendo vistas Uhum. e elas já estão gerando essa identificação para quem quer ir para o topo. Mas eu quero gerar a identificação dessas meninas, dessas mulheres que estão em transição de carreira, para níveis mais atingíveis, onde mais pessoas vão ser acessadas. Então, respondendo a sua segunda pergunta, nós queremos trazer histórias de mulheres anônimas, histórias de mulheres que a analista de sistema, a dev que acabou de começar, a empreendedora que está lá batendo cabeça para abrir a startup dela, fazer a startup virar, a professora que é a única professora do departamento e está trabalhando com isso. Então, são essas histórias mais anônimas que eu quero contar. E além disso, e junto esse é o projeto Elas na IA,
Ele foi idealizado por mim, pessoa física, mas eu estou viabilizando em parceria com a Abria, né, que é onde eu sou conselheira, e com a Women in AI, que é uma entidade auto-organizada de mulheres também que trabalham com IA. E a gente vai trazer nesse livro uma pesquisa que vai mapear quem é a mulher que trabalha com IA hoje no Brasil. E só que a gente não vai perguntar só sobre profissão, a gente vai entender os desafios pessoais dela, porque a mulher, a gente sabe, né? Não tem só a jornada de trabalho, tem a dupla jornada, a tripla jornada. Então a gente vai querer entender e conectar os desafios pessoais aos desafios profissionais para mostrar essa mulher por inteiro, porque nós somos inteiras. Então aí vem, a gente começa com esse livro. E eu não sei onde pode chegar, eu espero que chegue muito longe. Muito bem, muito bem. Depois eu quero te contar umas ideias que eu tive. Ai, boa. Você acha que faltam modelos femininos visíveis na IA? Modelos no sentido, modelos de linguagem mesmo. E como modelos técnicos e como isso afeta as decisões de carreiras de meninas e jovens? Eu acho que falta modelo referência. Agora eu fiquei na dúvida, modelo você está perguntando de tecnologia ou de pessoas? No caso era de tecnologia, mas de pessoas também, porque são poucas, né? Você São falou poucas. quantas são, né? É. A gente viu aquela executiva maravilhosa falando. Aham. Existem uma ou outra cargo Sim. C por aí, né? Uhum. E aí as jovens hoje usando mais inteligência artificial do que Google, por exemplo, elas vão se deparar com respostas absolutamente masculinas, né? Sim, ótimo ponto. E principalmente porque eu preciso, né? Esses estudos, eles saem muitos estudos sobre isso. O mais recente que eu peguei é que em torno de 80% dos parâmetros que são usados, né? Do conteúdo que é usado para treinar o modelo de linguagem não é o GPT-4, acho que foi o 3. 80% eram de conteúdos em inglês. Uhum. E conteúdo em inglês, a gente tem muito gênero neutro, né? Uhum. E aí, quando você coloca para traduzir para as línguas latinas, que tem o feminino e o masculino, você traduz para o masculino. Sempre pro masculino. Sempre. Sempre. Então, isso já mostra um viés da nossa sociedade sobre qual que é o cargo do médico, qual que é o cargo, quem que é o médico, quem que é o executivo, né? Porque vai executive, né? Em É um várias homem IAs, quando eu coloco executive, vem só homem, branco, branco. europeu, né? E aí eu tenho que colocar diverse, eu tenho que colocar men and women, executive, diverse, Gente. porque senão só vem homem. Sabe, Eu estava fazendo uma apresentação para mulheres, onde o Gama, que eu tenho um amigo que brinca que eu sou a garota propaganda do Gama, mas realmente eu acho ótimo, porque eu falo que nem com IA eu sirvo para arte, mas então o Gama já me resolve, me adianta muito, mas ele gerou só imagens de homens. Sim. E era uma apresentação para mulheres, porque ele leu para ele executivas nem existe. Uhum, exato. Né? E não é muito maluco? Porque assim, a gente fala de diversidade, né? A gente é metade da população. É. Por que a gente tem que chamar de diversidade um negócio que está dado? Pessoas pretas e pardas. É Mais metade. da metade da população, diverso, minoria. Não é minoria. Eu acho que o nosso discurso sobre inclusão, ele parte de um pressuposto que já está errado. Não é inclusão de minoria, é igualdade de direitos, é igualdade de referencial. Nós somos uma sociedade composta por muitos tipos de pessoas. Uhum. O que acontece, né? Então, eu acho que o lado positivo desses grandes modelos de linguagem é que eles nos escancaram essas coisas que ficam escondidas no dia a dia. Lembra que eu falei no começo? Quando você vai escrever, você precisa desenvolver uma sutileza de olhar. Você só tá caminhando para você. Tudo é o ordinário, né? Aí, quando você para prestar atenção, para contar, o negócio pula na sua cara. E os modelos de linguagem estão extrapolando isso. Então, olha, doctor é um homem branco, Sempre é. europeu. Pelo amor de Deus, né? Sempre é. Você tem uma postura bastante crítica diante dessas certezas absolutas no discurso tecnológico, né? Sim. Qual é a importância disso? E me dá alguns exemplos do que você critica. Claro. A gente que trabalha como jornalista, né, acompanhando esse mercado, a gente já passou por muitas ondas, né? Então, eu lembro, nessa época aí do Watson, mais ou menos, só se falava que o e-mail ia morrer.
É, A morte do e-mail, em 1 ano não vai mais ter e-mail, porque agora é a mensageria, é isso que funciona. Aí daqui a pouco, é porque o celular vai morrer, porque não vai mais ter celular, porque agora vai ter chip no cérebro. Cada hora é uma coisa. cada hora é uma coisa. Cada hora, isso vai te batendo, e você vai ficando com a casca grossa, né? Você, amiga. Já vi tanta coisa que ia morrer e não morreu, né? Exato, agora o PowerPoint vai morrer. Não vai morrer. No meu mercado e também da onde eu venho, não. A internet vai substituir o jornal, Isso. não, o jornal foi para a internet. A rádio vai morrer, a rádio virou televisão, né? Ela não Exato. só não morreu, como está no YouTube, Uhum. né? A TV, a internet chegou, a TV vai morrer. Aí, toda hora alguma coisa vai morrer. O cinema vai O morrer, cinema vai tudo vai morrer, morrer. tudo vai morrer. Porque é o marketing, é o poder da história, É. é o poder da narrativa. E eu acho isso perigosíssimo, porque quando a gente fica reproduzindo essas informações, essas ideias, essas mortes anunciadas, a gente só tá engrossando o couro de quem tá ganhando por trás. Uhum. Porque é uma mensagem que é interessante, que faz sentido para determinado modelo de negócio. Então, não acredito nisso. Eu não acho que a inteligência artificial, seja ela generativa, seja ela qualquer modelo, a discriminativa, né, Uhum. artificial, ela não vai salvar a pátria. Nada vai salvar a pátria ou vai matar a pátria. Nós, né, Nós operamos. operamos. Exato. Ou a gente vai matar ou não. Exato. Como que a gente vai usar? São recursos ótimos, são ferramentas que nos ajudam, mas nos ajudam a quê? Quem decide é a gente. Uhum. Eu falo isso em todas as minhas aulas e treinamentos. Quem decide é você. Exato. Aí você falou, não pega o que te deu e usa. Uhum, Trabalha com aquilo, questiona, pergunta, uhum, pede para melhorar. Não tá dado, uhum. né? Não é porque saiu rápido que tá pronto e bom. É, Não é isso, gasta a né? cabecinha. A gente tem uma cabeça de muito que sinônimo de eficiência, que é tudo que é rápido, né? Não Nossa, necessariamente, né? nossa, você mandou muito bem com essa agora. Exatamente. E ela fala assim: vamos economizar tempo. Não é sobre isso apenas, ou só isso, né? Fica assim, não é porque saiu rápido que tá bom, Exato. gente. E tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é assim, tempo não se economiza. Tempo se vive. Você vive o tempo. Você gasta menos, uma quantidade menor de tempo para fazer tarefas, mas você não está economizando tempo. Não adianta nada você fazer um monte de tarefa rápido, como você falou, sem qualidade, É, porque o que você está entregando, qual que é a sua contribuição para aquele seu contexto quando você faz isso? Você eu adoro fazer um negócio que eu tenho orgulho. Seja usando uma ferramenta, o ChatGPT, um Excel, o que quer que seja, um PowerPoint ou um Gama. Eu adoro quando eu termino e falo, nossa, ficou bom, também que gosto. delícia! Arrasei! É tão bom você sentir isso. Você vai abrir mão disso? O seu trabalho faz parte do que você. De uma satisfação, de uma vida, né? É a forma como você usa o seu tempo, você não economiza ele. Então, enfim. Fiz uma palestra semana passada, fiz todo o roteiro e tal, né? Joguei no Gama, mas nunca é o que você quer. Não. Só me dá um bom adianto, Aham. mas aí eu baixo ele no PowerPoint e fico lá bordando. Ou eu bordo um pouco no Gama mesmo, mas assim, depois que baixa, eu fico bordando ele. Sim. Aí eu sempre fico muito mais tempo do que eu imaginava. Por quê? Porque eu quero que aquilo lá fique perfeito, que fique bom. Hum. Eu fico, mexo pra cá, mexo pra lá, toco uma palavra, ajusto um título, não sei o quê. No final, é o mesmo trabalho. Eu só não tive o trabalho todo de colocar tema, cores, imagens e não sei o quê. O resto. Aham. a- o meu tá lá, do mesmo jeito, né? Eu vou trabalhar ele para ele ficar muito bom do mesmo jeito. Exato. Não importa. Aí, nesse caso, sim, é só o meio, né? Exato. O que você acha? Quais riscos você vê numa adoção de IA sem esse debate Hum. nessa questão cognitiva, nessa alienação profissional, terceirizar o pensamento para IA? Então, essa pergunta eu posso responder por vários prismas. O primeiro delas é, os modelos de linguagem, eles são treinados Uhum, em
conhecimento, todo mundo sabe aqui, né? A não ser que É. você tenha acabado de chegar, mas eles são treinados no conhecimento produzido pela humanidade. E Uhum. como a gente estava falando antes, esse conhecimento, essa base de informação, ela tem viés. Então, quando você deixa de pensar e joga para esse modelo de linguagem, você está aceitando um viés que você não sabe de quem é, você não sabe qual preconceito que carrega, você não sabe, você não tem acesso àquilo. Então, esse é um primeiro ponto. Tem a questão da alucinação, obviamente, Uhum. que ainda é uma característica dessas soluções, então você não pode acreditar em qualquer coisa que cospe, porque ele vai cuspir. Ele não, essas ferramentas, elas não têm humildade de falar, putz, eu vou ficar te devendo. Não, e elas mentem. Elas mentem, são ótimas, São né? São ótimas. super confiantes. Não é nem alucinar, às vezes é mente descaradamente, né? É maravilhoso. Então, assim, você não pode confiar 100%, né? Diferentemente de uma planilha de Excel, que se a soma tá lá, a fórmula tá lá, você pode confiar cegamente, é aquilo. Você olha lá, a fórmula tá correta, tudo bem. A fórmula estando correta, certo. Lá você não sabe qual é a fórmula. Você não chega nesse nível. É. Então, tem esse ponto. E o outro ponto é um ponto mais sutil, né? Se eu puder dizer assim. Porque, na verdade, não é sutil, ele é mais complexo. Vou tentar explicar. A gente tem algumas pesquisas que trazem dados bastante relevantes. Então, se você for ver, o INAF saiu esse ano, 2025, sobre dados de 2024. Uhum. Se não me engano, 12% da população com diploma, ou seja, terminou a faculdade, é analfabeto funcional Sim. no Brasil. Quando você olha entre jovens, um outro dado, essa é uma pesquisa da OCDE no Brasil, se não me engano, sou ruim de memória, gente, 67%, mas é um valor aproximado, não sabe diferenciar fato de opinião. Não sabe. Isso eu nunca soube. Eu venho do impresso, né? Uhum. E do impresso para o digital e tal, então eu falava assim, na folha, na exame, não, porque esse texto aqui está em itálico, então é opinião. Eu falei, vocês juram que vocês acham? Sempre falei isso, que o leitor sabe disso. Se está em itálico, se está em redondo, ninguém sabe se é opinião, senão ele está lendo dentro da revista. É fato. É da revista, é um Exato. fato. Vira fato. Vira fato, gente. Não vai... Olha a sutileza da época. Nossa, é itálico. É um itálico com fio em volta. Então tá bom. Nossa! Não sabe, gente. Não sabe. Não sabe. E só deteriorou mais, né? O nível de ensino, de instrução, de ensino, de tudo isso nos últimos anos para cá. Imagina, 20 anos atrás ainda você podia ter uma esperança que alguma coisa. Nada. Não, depois veio progressão continuada, principalmente em São Paulo. Eu tava na escola pública quando veio progressão continuada. Então, assim, as pessoas passavam de ano, só repetiam o que Continuam passando. E continuam passando. Continuam passando. Exatamente. E aí você chega também, que é uma coisa perigosíssima, que aí também é da OCDE, mais de 60%, acho que 64% dos brasileiros já caiu em fake news. Quem nunca caiu numa fake news, gente? Eu já caí. E fake news até sou jornalista. Seja até fake news de golpe. Fake news de golpe. Fake news de golpe. Não sabe diferenciar fake news de notícia. Então, assim, a gente tem todo esse... Olha onde chega a tecnologia. Olha o cenário que recebe a tecnologia. Aí fala assim, engenheiro de prompt. Gente, é você saber se expressar e absorver o que chega para você. Saber pedir, saber interpretar. Saber ler, saber escrever, saber interpretar texto. É texto. A gente precisa saber, a gente precisa desenvolver a habilidade de texto na pessoa. Então, tem lá mais de R$1 bilhão que vão ser investidos no PBIA para a educação. Aí tem lá conhecimentos que são muito necessários, conhecimentos técnicos, preparação técnica, que é crucial. Só que as pessoas precisam saber ler. Esse é o básico. Isso cola com a minha próxima pergunta, que é exatamente isso. Qual o papel da escola e das universidades nesse contexto? Como é que a gente faz para conseguir explicar para as pessoas que 99% dos modelos que a gente usa são traduções rápidas e eficazes, mas que
é preciso ter uma boa entrada de texto para ter uma boa saída de texto. Aham. Nossa, olha, Aline, eu não sei te dizer, eu acho que assim, como eu tô começando no meu mestrado em educação, qualquer coisa que eu disser, eu vou ser tão injusta com os meus colegas experientes que estão aí 20, 30, 40 anos tentando ajudar em reforma e melhorar o ensino, que assim, o que eu posso dizer no geral é que é, quando a gente fala de inteligência artificial, de qualquer tecnologia, a gente está falando de uma bolha. Uhum. Né? Tem um dado também, gente, eu sou muito ruim de memória, mas do Nick BR, eles fizeram uma pesquisa sobre internet, se não me engano. Depois eu te falo se estiver errado, você coloca nos comentários aqui Coloco do YouTube. no descritivo Boa, do vídeo todos os links que você me mandar, eu coloco. legal, obrigada. Acho que é uma coisa de uma ordem de 30% das pessoas não sabiam o que era internet. E a gente acha que o mundo inteiro sabe o que que é internet, né? Não, é uma coisa assim. Tem um livro que eu recomendo, todo lugar que eu vou, eu falo desse livro. Chama Tecnologia do Oprimido. É do David Nemer. É um pesquisador brasileiro. Acho que agora ele dá aula nos Estados Unidos, mas ele é do Espírito Santo. E ele fez o estudo dele aí, também não sei se de mestrado ou doutorado, em comunidades do Espírito Santo, né? Em favelas do Espírito Santo, para entender o uso da tecnologia pelo oprimido, né? O uso da tecnologia pelas pessoas mais vulneráveis. E, assim, as pessoas não sabem o que é e-mail. Fala assim, o que é e-mail? Um negócio que você precisa ter para entrar no Facebook, para entrar numa rede social. Então, assim, quando a gente fala, tem mais celular do que gente no Brasil, a gente está falando de celulares com acesso, quando tem acesso à internet, que tem mesmo, geralmente é o WhatsApp, É só o Telegram, WhatsApp, no máximo um Instagram, porque acha divertido. e Facebook, que é o que as operadoras colocam dentro de pacote Tipo que não bônus, cobra. né? Que não cobra. E lá elas são impactadas por um monte de conteúdo, fake news, enfim. Então, elas não têm o acesso que Há parte um mais letramento digital tem. básico que vem da internet, quanto mais de inteligência Não tem. artificial. Qualquer um pode virar empreendedor, procurar informação, tá na internet. As pessoas não sabem que isso existe, a gente precisa de referência. Uhum, O Brasil é um país desigual, a gente tá falando de um país onde pessoas não têm energia elétrica, as pessoas não têm saneamento básico. uhum. Aí vem falar que tá aí para todo mundo, é só acessar? Não é assim. Então, a gente tem um trabalho de base como sociedade para receber não só a IA, mas para receber qualquer inovação, para construir o básico, porque eu não acredito, assim, a gente gosta, nós jornalistas, os marqueteiros também eu posso falar, porque eu também fiz marketing, então eu posso falar mal dos dois lados. A gente gosta de respostas que são categóricas, a gente gosta de perguntas fechadas e respostas categóricas, mas nessa sociedade desigual tem muitas realidades acontecendo ao mesmo Uhum, tempo, uhum. e tem coisas que vão servir muito para determinada comunidade e para outra não vão servir. A gente tem que respeitar essa diversidade. Verdade, muito verdade. Qual mensagem você mais deseja deixar para quem está começando agora uma carreira e como a inteligência artificial pode ajudar essas pessoas, o universo feminino, a educação? Hum. Olha, acho que a primeira coisa que eu diria é, se você está se profissionalizando em qualquer que seja a área, saiba da sua área. Entenda o que é a sua área. Entenda, busque referências na sua área e considere a tecnologia, a IA hoje, a IA generativa, né? Mas outras tecnologias como uma ferramenta. Não acha que agora, não, agora tudo é IA, agora jogo. Não, calma, calma. Vamos segurar a peruquinha, porque esse afã que fica em torno de qualquer novidade faz parte do marketing. Precisa levantar aí a poeira Uhum. para as pessoas olharem e darem a atenção delas. Então, assim, se você quer. Qualquer área que você for trabalhar, você tem que pensar que o seu diferencial vai estar no seu conhecimento, na sua forma de usar a tecnologia, vai estar na sua capacidade relacional, na sua capacidade de comunicação. E a tecnologia vai ser um pedaço. Não, assim, não se deixa levar pelas narrativas, por favor. Tirando essa mensagem, qual mensagem, se você tivesse que resumir em uma frase, qual é o papel da IA no nosso tempo? Papel da IA no nosso tempo?
quando a gente tá vivendo o tempo é tão difícil, né? É. A gente tá tão imerso, depois Mania a gente porque olha a gente pra tem trás. esse hábito de olhar pelo retrovisor, né? E É. tudo tão entendido, né? É tão fácil prever o passado, né? Aqui no meio. Aí no nosso tempo, agora, eu acho que tá sendo uma ferramenta de marketing muito interessante para quem tá ganhando dinheiro. É. Para começar por aí. Então, ela tá sendo usada dessa forma, mas ela vai ser. Aí, buscando na literatura, né? A IA generativa, a IA como um todo, na verdade, é uma tecnologia de propósito geral. Uma tecnologia de propósito geral é uma tecnologia que ela atravessa todas as indústrias, então ela modifica todas as indústrias. A internet, ela não é considerada uma Não tecnologia é. de... Eu acho bizarro, porque foi, né? Porque ela revolucionou É. tudo. Mas, enfim, se não me engano, a última foi a... Foi o carvão? Que era geral? É. É. É uma antigona, assim. Enfim, não me lembro problemas de memória, né? Já falamos por isso. Mas ela é uma tecnologia que vai permear todas as indústrias. Então, a gente tem que estudar, entender onde ela pode agregar valor. Porque antes de você adotar qualquer ferramenta, você tem que ter um plano estratégico, ela tem que ter um motivo para ser adotada. E você sabendo isso, ela pode gerar muito valor. Uhum. Se não, ela pode ser mais uma fonte de gasto. Mas também não morreremos por isso, né? Vamos aprendendo, Vou porque aprendendo. a vida é ao vivo, né? A gente não consegue Isso eu controlar acho tudo. essa parte boa de a gente estar vivendo essa vida ao vivo, né? Vamos aprendendo, caindo, levantando junto com ela e tá tudo bem. Não deu certo, vai para outra. Tá ótimo. Obrigada por você ter vindo, Adriele. Ai, Muito obrigada, obrigada Gi. pelo papo. Foi muito legal. Foi mesmo, adorei. Que Valeu. bom. E ficamos aqui com mais um IA Trendcast e todos os links das referências da Adriele vão estar aqui no descritivo do vídeo. Obrigada e até o próximo IA Trendcast. Tchau.